As obras do sistema Corumbá finalmente serão retomadas. O ministro das Cidades e os governadores de Goiás e aqui do Distrito Federal foram visitar o Aguaduto. O empreendimento deve ser entregue até meados do ano que vem. A parte que cabe ao governo goiano do sistema Corumbá foi retomada depois de 9 meses parada. Na época, a paralisação foi recomendada pelo Ministério Público Federal ao Ministério das Cidades por indícios de irregularidades. Depois de um acordo firmado entre os governos, os trabalhos recomeçaram. De acordo com o ministro das Cidades, os recursos já estão assegurados para a continuidade das obras. Se chegou a um termo com os próprios fornecedores de redução de valores que seriam mais producentes no sentido do que abrir um novo processo de licitação e perder 2 anos dessa obra. Então essa obra se retoma com os recursos garantidos, com um cronograma físico firme. Para o governador de Goiás, Marconi Perillo, esse é um assunto superado. Ele já traçou um calendário para a empresa de abastecimento do estado retome a atividade. Eu estou convencido de que agora não é só cumprir o cronograma. O nosso grande objetivo, o governador Hollenberg já anunciou isso, é antecipar o cronograma para que a população possa ter segurança hídrica a partir do ano que vem. Serão gastos R$ 540 milhões com o sistema Corumbá, que deverá começar a fornecer água até o fim de 2018. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas, entre moradores do DF de Goiás, serão beneficiadas com esse abastecimento. Só uma correção, a visita foi ao Aqueduto, lá do Corumbá 4, agora, Cláudio Humberto, uma obra que já deveria ter saído do papel. Essa obra, essa retomada aí está atrasada há muito tempo. Foi atrasada em parte pelo fato de terem roubado muito na obra, isso no governo de Goiás, e teve Polícia Federal, operação, enfim, aquela confusão. A obra foi paralisada, isso também atrapalhou um pouco, mas são providências que os governos, tanto de Goiás quanto do Distrito Federal, deveriam ter adotado há 2 anos atrás, há pelo menos 2 anos atrás. E está sendo adotada agora, quase 1 ano depois do início do colapso do fornecimento de água aqui no Distrito Federal. Isso é tudo muito triste, mas o que a gente espera é que eles finalmente concluam isso, cumpram as promessas, todas essas juras que fazem no palanque para que não falte água na nossa torneira. O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou o ex-dono da Gol, Nenê Constantino, por homicídio qualificado. Ele foi condenado por encomendar o assassinato do líder comunitário Márcio Brito, em 2001. Ele morreu aos 26 anos com 3 tiros por causa da disputa por um terreno em Taguatinga. Depois de 4 dias de julgamento, foi dada a sentença, 16 anos e 6 meses de prisão. Dos 5 réus, foram 4 condenados pelo crime. E o suspeito de atirar contra o líder comunitário Manuel Tavares morreu antes do julgamento do caso e ficar preso porque já tem 86 anos. O ex-dono da Gol não compareceu à sessão dessa quinta por motivos de saúde. E um conhecido traficante de São Sebastião foi preso em uma ação entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. O homem é suspeito de participar de uma quadrilha especializada em explosão a caixas eletrônicos. O homem foi preso em uma chácara em São Sebastião. Com ele, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal, uma pistola, um revólver calibre 38, 2 espingardas, várias munições e 7 bananas de dinamite. O homem também estava com R$11 mil em espécie e muitos tabletes de maconha, além de cocaína. Eu posso dizer que é uma das maiores apreensões de substância entorpecente de São Sebastião. Foi, na verdade, uma apreensão muito positiva para nós e para a sociedade. Ele já era conhecido da cidade como traficante, porém ele era uma pessoa que tinha pouco acesso. Então, normalmente ele utilizava de outras pessoas, na verdade, utilizava células, né, que eram vendedores que ficavam traficando na região, mas ele nunca se colocava ali à disposição da polícia. O homem, que possui diversas passagens por porte de arma e tráfico de drogas, participava de uma quadrilha que fornecia armas e drogas para outros criminosos da região. Ele também é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em explosão a caixas eletrônicos. São integrantes de uma quadrilha que há em São Sebastião, fornecendo armamento, fornecendo explosivo e traficando, né? Vamos nos aprofundar, né, como eu disse antes, sobre o que esse pessoal efetivamente participou. Agora que temos digitais, temos foto, vamos poder comparar com filmagens e com outras pistas colhidas em outros crimes.
896 detentos foram autorizados a deixar as unidades prisionais para a saída especial do Dia das Mães. Os presos devem voltar na segunda-feira, às 10 da manhã. O benefício é para presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização para trabalho externo e saídas temporárias. No ano passado, 1.480 presos foram liberados. Desses, 37 não voltaram, o equivalente a 2,5%. É claro que quando tem saidão, sempre tem um receio grande aí da comunidade. É claro que sim, principalmente em datas como essa, nós estamos nos preparando para celebrar no domingo o Dia das Mães, né? O dia certamente da pessoa mais importante, a figura mais importante do núcleo familiar. E neste momento as famílias vão estar um tanto quanto apreensivas, né? Hoje eu tive relatos da saída, dessa saída de sentenciados do Complexo da Papuda, quase 900 bandidos, um atrás do outro, assim, em fila, em bloco, parecia uma passeata do crime, avançando sobre a nossa cidade. A gente fica sujeito a isso e também a absurdos. Em São Paulo, por exemplo, no ano passado, no Dia das Mães, quem foi beneficiado pelo saidão? Suzane von Richthofen, aquela moça que se juntou com o namorado e o irmão dele para matar a pauladas os próprios pais. Ela foi beneficiada com o saidão do Dia das Mães e do Dia dos Pais. A Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar fraudes em empréstimos do BNDES, a empresa de frigorífico JBS. A estimativa é que fraudes tenham gerado um prejuízo de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque a Polícia Federal mais uma vez esteve nas ruas, né, Renata? É isso, nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, cumpriram aí 37 mandados de condução coercitiva, Rodrigo, quando a pessoa é obrigada a depor, 20 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de bens. Esses mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na casa de um dos donos da empresa JBS, Joesley Batista, e do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ambos também eram alvos de condução coercitiva, mas os dois estão fora do Brasil, então estão no exterior. A suspeita é que essa empresa, JBS, tenha conseguido empréstimos, algo em torno de 8 bilhões de reais, junto ao BNDES, com juros bem abaixo dos juros praticados pelo próprio banco, juros abaixo do mercado e também do próprio banco. E também o que chamou bastante atenção, Rodrigo, é que as exigências que o banco costuma ter, critérios, também não foram pedidos com relação a esses financiamentos, a esses empréstimos, e também a agilidade, a rapidez com que esses empresários conseguiram esses empréstimos, isso desde julho de 2007. Aí a polícia também identificou que essa agilidade, toda essa rapidez, se deu por conta de uma contratação de uma empresa de consultoria que é ligada ao ex-ministro Antônio Palocci. Então, é claro que depois dessas buscas aí, dessas conduções coercitivas, tudo vai ficar mais esclarecido. O juiz negou o pedido de prisão dos donos da JBS, alegando também que é preciso salvaguardar o patrimônio da entidade para evitar prejuízos que possam afetar a economia como um todo. Isso porque a JBS é uma das maiores processadoras de proteína animal do mundo. Então, a gente sabe que é um mercado muito amplo, gera bastante empregos. Então, no entendimento do juiz, todas essas medidas, as quais ele autorizou, já são suficientes para conseguir mais provas e identificar aí, afinal de contas, como você falou, é um prejuízo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações, é muito dinheiro e por trás do BNDES tem muito dinheiro público. E interesses políticos e interesses também de corrupção, né? Já não era sem tempo. Muita gente sentia falta disso, cobrava das autoridades do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça uma ação enérgica e efetiva na investigação dessas maracutaias no BNDES. É bom lembrar, minha gente, que essa safadeza começou, e é o que diz respeito a essa investigação, em financiamentos concedidos em 2007, governo Lula. Portanto, teremos aí um personagem, mais uma complicação para cima do ex-presidente, porque prevalecendo o entendimento do Ministério Público Federal de que o Lula era o chefe da quadrilha, também isso pode dar substância à suspeita de que Lula está por trás dessas facilidades que foram garantidas à empresa para obter financiamento bilionário de dinheiro que foi retirado do Tesouro Nacional para entregar a uma empresa privada. E a seguir, no Minha Brasília, o Daniel Zucco conversa com o músico Felipe Seabra, da Plebe Rude. A gente volta já já.